Sim, ele é conselheiro, ele sai e não volta, aí já termina, não. 4 e 5, então, quero agradecer a presença de todos, em nome do município de Chapecó. Eu não sei se pode ser que alguém esteja perdido com esse assunto de ir e voltar, né, de lá e aqui, lá do Centro Eventos e aqui. Aí agora chegou uma turma, que agora vai. Os que lê a convocação, eles não vão, é claro. Mas eu estava errando, craque. Eu já estava dentro do carro para ir para lá. Tu vê como é que é. Tu também não lê? Eu não li, né? Então está aberta. Eu pergunto se todos os conselheiros receberam a ata da reunião passada. Não há nenhuma manifestação. Eu solicito então a dispensa da leitura da ata da reunião. É que antes aqui nós temos a pauta, né? Só vão pensando no assunto da ata, então. A pauta proposta da 6ª reunião ordinária, então, é abertura e informes, é o que estou fazendo agora. Aprovação da pauta, debate e votação da ata. Todo mundo recebeu a pauta? Todo mundo? Certo. Apresentação e debates e votação em assuntos em pauta. Daí o 4.1, que é a entrada de protocolos sujeitos à análise. Aqueles projetos que estão entrando e vão para as câmaras, né? O 4, tá, o Wilson já começa a circular com a lista de presença, é importante a assinatura, não esqueça. Aqui, ó, tem aqui a caneta. Aqui. O 4.2 é retorno do estudo de mobilidade para aprovação do mapa de projeção do sistema viário, aquele assunto lá que nós tratamos nas 2 reuniões atrás. Protocolo 4.3 é o protocolo em nome da Vila Real Empreendimentos, o 4.4, recomendação do Ministério Público, o 4.5, processo 29.838, 4.6, o processo 14.845, 4.7, o processo 14.432, 4.8, outros assuntos, então, apresentação do projeto de lei de regularização fundiária do loteamento Marechal Bormo, né? Isso aqui é tão histórico quanto o jogo de ontem. Estamos resolvendo algo de mais de 100 anos aqui. E é só ver o semblante da Karen que a gente já enxerga o entusiasmo dela, que não é diferente do meu também, por esse assunto. Indicação de membros para compor a Comissão de Chapecó 100 anos. Apresentação de propostas para a pauta da próxima reunião, que é o item 5. E o item 6, manifestações gerais e encerramento. Concordo com isso, acho que tem que alguém puxar algum assunto para cá ou para lá, pode ser dessa forma. Então está aprovada a pauta. Como todos receberam também a ata número 08 de 2015, eu, como de praxe, solicito a dispensa da leitura da ata. Todos concordam. Está, então, em debate a nossa ata. Tem alguma sugestão de alteração? Ela traduz sinteticamente a reunião passada. Está em debate ou em discussão a ata número 08 de 2015. Não há quem queira discutir, então está em regime de votação. Não está aí o Ciarini hoje. Está em regime de votação. Quem permanecer como está, aprova a ata. Eu estou tratando da ata número 08/2015, da 3ª reunião extraordinária de 14 de outubro deste mesmo ano. Está em regime de votação, então, a ata. Permanecendo como estão, aprovam. Não há nenhuma manifestação em contrário, eu sugiro em regime de votação ainda. Quem desaprova a ata por alguma circunstância se manifesta nesse momento. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, ainda vou colher os votos de abstenção. Em regime de votação ainda, quem se abstém da votação da ata 08, que se manifesta. Há 2 abstenções. Não recebeu por e-mail? Não? Então nós temos que ver aí. Tá vendo algum? Vamos conferir depois o seu e-mail aí. Eu deveria ter recebido. Mas está à disposição aqui, né? Eu tenho aqui. Eu vou lhe passar
Tu tem outra pauta aí? Tem. Aqui, ó. Aí até, se o senhor quiser fazer alguma ressalva para semana que vem. Então, está com 2 abstenções, está aprovado por maioria a ata 08, de 14 de outubro de 2015. Nesse momento, então, aqui, compartilhando a presidência com o Wilson, nós seguimos aqui com o item 4, então, apresentação, debate e votação dos assuntos em pauta. O 4.1 é aqueles projetos que entrarão para conhecimento do Concidade que vão ser dirigidos às câmaras temáticas, se for esse o caso. Entrada do protocolo sujeito à análise e parecer das câmaras temáticas. Processo 25.735. Ele está aí, não tem nenhuma apresentação ainda, porque, né? Do que trata? O 25.735/2015, da VS Construções Limitada, solicita autorização para a construção de edificações multifamiliares, residências em série, no lote 10 da 44509, entre as ruas 25 de Julho e Alice Zufo, loteamento Alice 2, bairro EFAP, a ex, conforme artigo 191 do nosso plano diretor de Chapecó, encaminhado às câmaras técnicas de mobilidade e planejamento. Dou conhecimento também ao Concidade que o processo número 26.380 de 2015, pode deixar aqui, ó. Quem quiser água que não é só para mim, gente, é porque eu levo um mês para tomar tudo isso. Processo 26.380 da Real Parque Participações de Investimentos, estudo de impacto de vizinhança para loteamento e condomínio horizontal, com 467.060 metros quadrados, 368 unidades, matrícula 105-104, próximo ao loteamento Reserva dos Pinhais, acesso ao aeroporto, encaminhado às câmaras de mobilidade, meio ambiente e planejamento. Aqui é o primeiro, daqueles. Eu acho que é o primeiro, né, Wilson? Esse aqui é um primeiro projeto de condomínio horizontal diante da nova lei. É isso, né? Então, é um projeto que vem, sem dúvida nenhuma, já dentro da configuração do nosso plano diretor novo, muito interessante. Não conhece em detalhes, né, mas está entrando e na próxima reunião deve vir para apresentação. Dado o conhecimento ao Concidade, são esses encaminhamentos. E agora, então, passamos para o assunto 4.2, retorno do estudo de mobilidade para aprovação de mapa de projeção sistema viário. Esse assunto aqui é aquele do qual nós tomamos no final do mês de setembro, lá no Centro de Eventos, que é a substituição do mapa de projeção viária. Não sei se vocês lembram, quero retomar aqui, que é artigo 308, se não me engano, do plano diretor. Alguém pode me ajudar? 308, parágrafo único, acho. Ou 208. 308? Me dá aqui, que daí eu... Por favor. Obrigado. Vamos lá. 308. Compete ao município estabelecer as diretrizes para o sistema viário urbano, contemplando as projeções de vias a serem implantadas e integradas ao sistema viário oficial, especialmente nas áreas de urbanização incompleta, conforme mapa número 8. Parágrafo único. Aqui, atenção aos conselheiros. As projeções viárias indicadas no mapa 8, anexo 8, poderão sofrer alterações por determinação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, quando da sua aprovação ou quando constatada impossibilidade técnica para a sua implantação, mediante lei complementar específica,
com prévia aprovação do Concidade de Chapecó. Então, o que é que nós... tu vai ficar com isso aí? Não fica. O que é que nós... o plano de mobilidade do município de Chapecó foi designado para ser elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina através do LabTrans. Muito debatido, né? Muito, vamos dizer, concorrido esse plano. Ele chegou para o município no final de setembro, finalizado, e veio uma indicação no próprio plano para que alterasse esse mapa. Essa alteração foi feita, e é um projeto de lei, obviamente, para alterar o mapa. Essa alteração foi feita, foi dado conhecimento o mês passado ao Concidade, e essa alteração foi feita e está sendo... É essa aí que está aí? A partir do mapa proposto pela mobilidade. Absolutamente técnico, né? Algo que foi definido pelo plano de mobilidade e que está aqui para ser submetido ao conhecimento do Concidade. Nesse momento, então, naquele momento, circulou entre os conselheiros o mapa que foi sugerido pelo Concidade, pela mobilidade, e teve aí o Concidade todo esse mês aí para conhecer, né? Nesse momento, eu estou já abrindo a discussão desse projeto, estou pedindo que nós possamos discutir a partir desse mapa que está aí, que é o sugerido pela mobilidade, e que já foi configurado dentro do nosso modelo, né, da prefeitura, pelo Tiago, que não está aqui conosco, porque ele não faz parte, eu acho, né, que é o nosso engenheiro cartógrafo, está apresentado aqui ao Concidade para debate. Pergunto se alguém queira debater. Tem o nosso Ederson. Para quem não lembra, foi a partir dessa colocação que eu e o Ederson entramos em conversa um pouco mais áspera, né? Foi esse assunto. Está com a palavra o... Não, tem que ser com... Boa tarde a todos. Boligon, é só uma questão de esclarecimento para não termos problemas futuros. No artigo 298, gostaria que você desse uma olhadinha para ver se nós não fugimos à lei, porque na lei é só uma questão de procedimento. Tu tem aí? Ele diz que tem que... no meu entendimento, a modificação da malha viária, no seu parágrafo 1º, alterações na hierarquia de vias no sistema rodoviário municipal, sistema viário, urbano, mediante a prévia parecer da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana. Só porque está escrito aqui. Eu só queria que se desse uma lida, sem entendimento de vocês, juristas, só para não cairmos no problema depois de... Aprovamos aqui, que eu acho que ninguém vai ser contra, e vai lá na frente, porque não teve o trâmite correto, alguém possa questionar. Só isso. Pelo que deu para entender, o 298 obrigaria a passar na mobilidade? Sim, mas pode, não vejo nenhum problema. Se a Câmara de Mobilidade está aqui representada, não está? Tem condições de dar parecer sobre isso agora ou para a próxima reunião? Então tá bom, está dado vistas para a próxima reunião. Vocês têm algum problema? Eu vejo que não, porque nós não estamos alterando via, né? Nós estamos só projetando. Mas é que tinha outra projeção, não sei. A outra projeção está sendo alterada por essa. Mas assim, também. É só para não ter erro. O que o Ederson está sugerindo é que antes de nós submetermos, aí vai fechar o ano, né? Nós não vamos conseguir mandar para a Câmara, porque a Câmara não aprova esse ano. Aí. A intenção é mandar para a Câmara para... Pois não... Boa tarde, Ademir Roxander, conselheiro. Eu vejo uma outra questão aqui, não para complicar, mas para chamar a atenção dos conselheiros e da própria prefeitura, que fala em mapas anexos 6 e 7. E se eu não estou equivocado, eu não olhei essa matéria hoje, esses mapas são diferentes um do outro. E se não estou equivocado, há uma inconsistência. Mas aonde que fala 6 e 7? No 298. E existem esses mapas, caro secretário. Mas o 298 é quem está... O que o Ederson está dizendo, o 298 tem aplicação ou não tem aplicação? Para mim, não. Não, essa é uma questão, eu estou levantando outra. Eu estou em tratamento do
308. Perfeito. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se o senhor for olhar o anexo 6 e o 7, eles são diferentes, teríamos 3 mapas falando em sistema viário e malha viária. Para mim tinha que ser um só. Sim. Então, o que eu queria chamar a atenção? Se for para a Câmara Técnica, que a Câmara Técnica observe... Nós estamos falando de projeção, gente. Tudo bem. Projeção. Mas... Projeção futura de... esses mapas, eles não vão... Porque nós estamos discutindo o carrapato, nós não vamos discutir toda a morfologia da vaca inteira. Não, mas não é... o que eu estou querendo chamar a atenção é que existem mapas que, para mim, ao meu ver, são diferentes um do outro. Porque são 2, né? Um é o 6 e o outro é o 7. Eu sei, mas eu tenho a impressão que a linha deveria ser uma linha só. Porque pode confundir o técnico. Vamos supor, a Tânia vai aprovar um empreendimento lá, qual o mapa que ela utiliza? O mapa de projeção. Então, é o 8º, o anexo 8. É por isso que eu estou chamando a atenção. Só queria fazer esse levantamento. Não, vamos trazer luz para... Só para contribuir. Embaralhou tudo agora. São 3 mapas de projeção viária. Um com as projeções, um com os anéis viários e um com as estradas municipais. Está tudo configurado num só ali naquele mapa ali. Que é o 8. Está todos os anéis viários, está todas as estradas municipais, está todas as projeções através das hierarquias, conforme prevê o plano de mobilidade. Certo. Está tudo fundido num só, que é aquele lá. Então temos que eliminar o 6 e o 7. Exatamente. Então, além de aprovarmos esse 8º, tem que ficar claro que não vale mais o 6 e o 7. Senão fica confuso. O 6 e o 7 estão contemplados no 8. Não precisa anular. Se forem iguais... Eles servem para outras coisas. Mas será que são iguais, cara, presidente? Mas por que foi para o Tiaguinho? Foi para o Tiago para configurar dentro de todos os mapas do município. Para não ficar contraditório um com o outro. Exatamente, não está. Perfeito. Um fala de urbano, um fala de rural, e esse fala do urbano e o rural e o contorno, tudo junto. Quem fez o 8, quem fez esse mapa aqui, é o mesmo engenheiro topógrafo que fez o 6 e o 7. O 6 e o 7, às vezes, servem para outras coisas que não para projeção. Não é isso? Só mais uma coisinha. No artigo 298 fala da alteração de hierarquia de vias. De momento algum a gente alterou a hierarquia de vias. Eu acho que não há necessidade de ir para a Câmara Técnica, que esse mapa já está contemplado no plano diretor e foi seguido as hierarquias das vias. Não tem alteração na hierarquia. Eu acho que a gente pode sacramentar aqui agora. Só a projeção. Bom. Só para contribuir aqui, no mesmo sentido que o Sérgio está falando, o artigo 298 refere-se especificamente ao 6 e 7 e nós estamos discutindo o 8, projeção viária. Então não tem nenhuma necessidade, conforme o Erson, não tem nenhuma ilegalidade, Erson, pode ficar tranquilo. Está esclarecido? Pode ser? Então, tem mais alguém que queira discutir para nós? Temos, pois não. Microfone para o senhor Licério. Boa tarde, senhoras e senhores. Conselheiro Licério. Eu analisei, li esse documento aí e fiz uma análise a partir da realidade que eu represento, que é a região IFAP. E aí, claro que o plano, ele prioriza, e por necessidade, a partir do centro, né? E os 2 troncos de deslocamento na cidade é o centro IFAP e centro-norte. O plano prevê a construção de algumas coisas, mas no nosso entendimento, ele não contempla a dinâmica futura da IFAP, porque pelo plano diretor já está contemplado 3 novos bairros naquela região, que é o Araras, o Fronteira Sul e o Autódromo. E me parece, pelo que deu para ver, não tem uma projeção futura nesse plano que está aí, considerando que é possível que em 8 anos, 10 anos no máximo, a demanda da IFAP vá para 30%, 40%, 50%. E aí eu acho que nós teremos problemas, porque quais são os acessos, qual é a perspectiva além da Tílio Fontana e da Araras, ou Ernesto Demarco, para contemplar essa demanda. Esse é um ponto. O segundo ponto é que no conceito de ciclovia e de modernidade e de desenvolvimento sustentável, etc., a região não está contemplada com ciclovias. A única projeção é na rua Tílio Fontana, São Pedro, mas não no entorno. E a região, além desses futuros loteamentos, tem 2 universidades e 3 indústrias frigoríficas. Tem muita gente que pode andar de bicicleta. E ele não foi feito um estudo, pelo menos que eu li,
não vi um estudo específico da demanda de mobilidade na região, considerando a dinâmica da região, que é separada do centro da cidade. Entende? Essa é a preocupação. E aí, a proposição que eu trago para o Conselho é se, mesmo que o plano seja aprovado na Câmara, sem nenhuma emenda, etc., ou com algumas indicações, qual é a demanda e que perspectiva a gente tem do ano que vem, daqui 2 anos, ou seja que for, a gente diz assim, ó, tem que alterar esse negócio, alterar esse plano, porque a dinâmica está mudando muito rápido. E se a gente não se antecipar, nós vamos ter problemas. Certo? Certo. Então, essa situação que eu trago aqui para o Conselho. Sim, mas Tá. especificamente, professor Licério, sobre a projeção de vias, nós não estamos tratando o plano, né? Exatamente. Nós estamos tratando só uma alteração da lei. Aham. O senhor tem alguma sugestão que o senhor acha que... Nós estamos discutindo, né? Porque eu conversei com os 3 vereadores da região, estou conversando com lideranças, né? E a gente está se inteirando do assunto. E a gente gostaria de... Claro que não temos elementos e não é esse o objetivo de alterar o plano, fazer emendas, assim, ó, coloca isso aqui no plano, porque precisa todo um estudo, né? Mas colocar na perspectiva, olha, que a prefeitura, que o município, que fique atento, que encaminhe já estudos, se for o caso. Essa proposição, ela é viável, ela é possível, como é que fica, né? Para que em 1 ano, 2 anos, 3 anos a gente tenha uma resposta e a gente vai se antecipando, né? É nesse sentido a discussão. Lá no bairro Refab, por exemplo, o bairro Autódromo, ele já tem novos loteamentos, são 5 ou 6 novos que estão... Né? E eles já obedecem uma hierarquia da Araras, para tanto que nós temos um processo lá, nós vamos derrubar 200 pinheiros, 180 pinheiros, para poder dar a projeção a Araras. O interesse da Araras é maior do que o dos pinheiros, né? Então, esse foi um entendimento. Nos novos bairros, novas ciclovias, elas são obrigatórias dentro, por força do próprio plano diretor. Esse plano de mobilidade, ele vem diagnosticar a situação nossa de hoje e umas projeções e diretrizes para 10 anos. Até o 10º ano, o município vai ter que ter outro tão bom quanto esse, né, para projetar, para se comprometer, para que esse plano tem validade. Ele tem validade de 2015 a 2025. 2025 tem que ter outro plano, porque ele ali não vale para nada mais, né? Mas aí é o plano de mobilidade, né? O que nós temos aqui, então, agora, nesse momento, ainda em discussão, é as projeções de vias apresentadas hoje, pelo plano de mobilidade. O que deve obedecer hoje? E essa lei, né, ela tem que passar aqui pelo Concidade para conhecimento e para que o Concidade diga o seguinte: vamos aprovar essa ou vamos apresentar uma melhor? Que nós não podemos dizer, não, eu não sei desse assunto e não vou, né? Então, nós temos que apresentar isso. Por isso que nós estamos discutindo hoje. O professor Licério está trazendo uma preocupação ainda mais futura. Ele está dizendo esse plano que está lá na Câmara, que passou pela universidade, que foi entregue em setembro. Ele vai ser revisto? Vai, com toda certeza, em 10 anos. Ele tem algumas implicações já para o ano que vem, né? Mas a maioria delas tem um longo espaço de 10 anos para discussão. Outros vão ter que vir nesse tempo. Se a cidade crescer mais do que se espera, eu acho que o plano vai ficar obsoleto também. Só para você ter uma ideia, o plano do aeroporto, em 2008, ele foi feito, era para atender uma demanda de 18 mil passageiros, até 2020. Nós já estamos atendendo 40 mil passageiros e estamos em 2015. Então, quer dizer, Chapecó surpreendeu nisso e pode surpreender no plano de mobilidade, né? O que eu sugiro é que os vereadores coloquem lá um item, né, que seja revisto a cada tanto tempo, ou que se tornar obsoleto, que se promova outro, né? O município já aprendeu a fazer um plano, com certeza daqui 5, 6 anos pode fazer outro sem nenhum problema, né? Mas eu retorno aqui e ainda continuo com a discussão disso que está aqui no slide, ou seja, o mapa apresentado pelo Plano de Mobilidade Urbana, que é apenas um item dentro de 1.040 páginas. Merece aprovação ou não merece? É isso que nós estamos discutindo. E ainda continuamos a discussão. Mais 1 minuto e encerramos, se não tiver mais quem queira discutir.
Eu vou sugerir aos vereadores, e aí gostaria de contar com a cidade, então, que a região da IFAP fique atento para que nos próximos 5 anos a gente volte a atualizar os dados, para não ser surpreendido com 10 anos. 10 anos acho que é muito longo prazo. É uma boa. Certo? Que a gente coloque uma emenda na lei, que em 5 anos seja feita uma reavaliação da IFAP. E outra coisa... Eu acho que é uma boa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um bom argumento. Outra coisa, a sequência da IFAP, da Araras, ela tem problemas com o loteamento New Villas. O New Villas é qual, Serginho? É na sequência da Araras. E ele estreitou a rua. Mas é antes do Cadore ou depois? Antes. Sim. E a rua fica pela metade ali. Porque ela não, quando foi aprovado o loteamento, não foi considerada a sequência da Araras. Esse que é o problema. Ah, ali naquela emenda que tem um chão ali, né? Então, na audiência pública da IFAP foi solicitado que ela seja desviada direto para o Cadore e não passar pelo meio dos pinheiros que os senhores querem derrubar. Eu concordo, discordo da derrubada dos pinheiros. Acho que tem outra alternativa. Não sou eu que digo não, isso. Não, eu sei. Isso foi um acordo. Nessa sala aqui, inclusive, foi aqui nesse ambiente que a Associação do Cadore, que hoje tem outro nome, que é Dom Leonardo. Esse é Dom Marcos, mas Dom Marcos é o outro. São Marcos é outro, né? Esse é o Dom Leonardo. O pessoal se reuniu aqui para dar uma definição. Tinha uma ação civil pública, tinha ações... o Cadore, antigo Cadore, estava judicializado. Exatamente. Né? E aí se encontrou, junto com o Ministério Público, junto com os empreendedores, New Villas e outros que tem ali, que eu não me lembro o nome, são 5 ou 6 loteamentos. São 7, eu acho, pessoas envolvidas aí, pessoas jurídicas envolvidas. Se encontrou para botar fim nesse assunto. Né? Eu me lembro que eles saíram daqui, eu dizia para eles, aqui tinham 150 pessoas, uns aqui, foi aqui que um me cutucava com uma bandeira, aqui assim nas costas, ficou roxa meu pneuzinho aqui. Que eu disse, mas gente, não adianta me dar bandeirada, eu não resolvo, é uma ação judicial. Lá no fórum resolve. Aí saíram daqui, eu liguei para o Serginho, vai lá no fórum, que eles saíram em comitiva daqui para ir lá no fórum, até para o Serginho levar a parte técnica lá. Eu estava sozinho aqui. Aí o Serginho estava lá no centro de eventos, eu me lembro que tu foi lá no fórum, e lá no fórum, a mesma reunião que saiu aqui, saiu lá no fórum. A partir desse movimento, se chegou a um fim na ação civil pública. E o fim que se encontrou foi abrir aquele mato. Né? Aí nós estamos fazendo ainda, o Luiz está aqui, fez licenciamento e tal. Porque é uma rua de interesse público e que tem uma decisão que pôs fim a uma ação civil pública. Uma ação conturbada, né? E se apaziguou os ânimos nesse sentido, por isso que está sendo feito. O problema é que não vai ter largura para continuar Araras. Mas aí o que vai ocasionar? Aqui no Gargalo, né, nós vamos ter que acabar desapropriando e o município vai ter que abrir. A hora que ficar pronto lá, o prefeito que tiver, vai ter que... Ela vai com 20. Ela vai seguir com 20. Daqui do asfalto, da frente do posto de saúde ali, a mesma largura que tem continua. Vai abrir, vai desapropriar toda. Vai abrir. Vai uma fortuna, então. Não, os proprietários deram a área. Doaram, 5, 6 proprietários. Eu sei que tudo isso envolveu muita gente e que deu certo. Então, enfim, né? Quem somos nós aqui para botar agora, dizer que não, que até o Ministério Público concordou, e eu, sinceramente, me permito discordar do senhor, eu acho que foi a melhor solução. Não, porque vai ter um monte de pessoas ali. Diante desse quadro que você coloca, sim, né? Mas... foi a melhor. Foi a melhor porque, entre tudo que estava lá, se estabeleceu essa decisão. Pois bem, ainda em discussão, o mapa, não há quem queira discutir, então eu peço que, vou colher os votos aqui, o que nós vamos aprovar aqui? Nós vamos aprovar o mapa novo, é isso, que foi sugerido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é esse que está aqui. Poligon, eu gostaria que registrasse na ata, então, a questão dos 5 anos de revisão do plano diretor para a IFAP, para a gente comunicar aos vereadores, para eles apresentar emenda. Está gravando, mas anota ali. Tá? Faz um risquinho aí, anota. Que mesmo gravando, às vezes passa, né? E o senhor, por favor, cuide dessas na próxima. Eu vou falar com os vereadores lá para eles apresentar emenda. Eu acho que não tem nenhum problema de colocar. A sugestão, então, do conselheiro Licério, no sentido de que o plano de mobilidade, o plano, não esse mapa apenas, o plano como um todo, seja na parte, pelo menos no grande bairro IFAP, a região IFAP, seja revisto no prazo de 5 anos.
um estudo tão aprimorado quanto esse que foi encomendado. Vou colher os votos, então. Está em votação esse mapa que se apresenta aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Quem permanecer como está, aprova a indicação da Universidade Federal e esse mapa que está aqui. Eu vou colher os votos de aprovação. Está em regime de votação. Quem permanecer como está, aprova o mapa sugerido pela Universidade através do Plano de Mobilidade de Chapecó. Agora, colhido, não havendo nenhuma manifestação ao contrário, eu vou colher os votos negativos, ou seja, quem desaprova e que permaneça como está o mapa hoje no plano diretor. Quem for favorável ao mapa atual, desaprovando esse, se manifesta. Então, eu voto de desaprovação. Não há ninguém que se manifeste, eu colho os votos de abstenção, então. Quem não quer votar por algum motivo, que não precisa declinar como motivo, e em regime de votação eu colho os votos de abstenção ao mapa novo apresentado pela Universidade Federal através do LabTrans. Não há nenhuma abstenção, está aprovado, então, por unanimidade, os senhores presentes, senhoras presentes ao Conselho. Agora nós vamos para o protocolo 14156, em nome da Vila Real Empreendimentos. SPE, né? Sociedade de Fim Específico, né? Isso. Solicitação de prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo 2º, artigo 6º da Lei Ordinária 6495, de 2013, que trata sobre o prazo para execução de infraestrutura, doação de lotes ao município e edificações de uma creche, como contrapartida do loteamento desbravador. Eu pergunto ao conselheiro Wilson, por que está aqui? Porque houve uma recomendação Então, o protocolo 14156 de 2015, em nome da Vila Real Empreendimentos, que solicita, tem um parecer, a Karen está aqui. Vamos esclarecer o conselho de por que ele está aqui, então, só para lembrar. O microfone. Boa tarde. Na verdade, foi encaminhado um pedido de prorrogação de prazo constante na lei que aprovou o loteamento desbravador, e acho que o loteador está aqui, pode justificar, e nós entendemos na Procuradoria que não é competência nossa definir se é possível ou não fazer essa prorrogação, afinal, o empreendedor tem a justificativa dele, enfim, aí eu encaminhei um parecer para que o Conselho se manifeste. É isso. Obrigado. Tecnicamente, é só aparecer ou tem algum outro manifesto de Câmara Temática? Técnica, não? Bom, o empreendedor está presente, 14156, Vila Real Empreendimentos Limitada. Vamos. O parecer jurídico encaminha o concidado e competência para deferir o prazo de prorrogação ou não? Está com a palavra Ademir Roxane, que representa o empreendedor. Trata-se não de prorrogação de infraestrutura, é de uma medida compensatória, que quando foi aprovado esse empreendimento, há uma medida compensatória de se entregar 31 lotes urbanizados para o município de Chapecó, para a Secretaria da Habitação utilizar para regularização fundiária. O local e as áreas que foram apresentadas, não se chegou a um consenso desse local. E o prazo estabelecido foi um prazo de 18 meses. E esse prazo de 18 meses está vencendo agora. Então, o que nós precisamos é só prorrogar esse prazo, a obrigação continua e a entrega desses lotes, com certeza, vai ocorrer. Então, o que nós precisamos dos senhores é só a prorrogação do prazo. A síntese é mais ou menos isso. O secretário da Habitação... O CAL é a comissão... Por quanto tempo? A comissão de análise de aprovação foi favorável a essa prorrogação. E tem a creche também, porque na mesma medida compensatória tem a edificação de uma creche. E essa creche ela tem um tamanho, e a Secretaria da Educação
não vê viabilidade de se construir lá no loteamento Desbravador a creche daquele tamanho. Então, nós estamos negociando com a Secretaria da Educação de se fazer a creche dentro do bairro, mas não dentro do loteamento, ou uma ampliação, ou uma outra obra. Já está definido, desculpa, aqui que a Luana está me corrigindo. Está definido também essa medida compensatória, mas nós precisamos do prazo também. Da parte do empreendedor, nós gostaríamos de edificar dentro do loteamento, mas não tem viabilidade. Então, já está encaminhado com a Secretaria de Educação se fazer essa medida da creche no bairro, mas em outro local. E esse prazo é de quanto tempo? Aí nós estamos vinculando com a entrega do loteamento, que é o mesmo prazo da entrega do loteamento. Certo. Que, infelizmente, lá atrás... E o loteamento tem quanto tempo ainda para ser entregue? Tem 2 mais 2, é o prazo máximo. Mas já foi 2, não? Era 18, nós estamos pedindo mais 18, aí fecha esse prazo. Isso, então, 2 mais 2 são 4, ok? Esse é o máximo que pode ocorrer. E, no caso, foi dado 18 meses, 1 ano e meio. Então, nós estamos pedindo mais 18 meses, né? Qual é o prazo, Luna? Desculpa que eu não estou lembrando. Eu só quero até o final da infraestrutura. Vai culminar com a entrega da infraestrutura total. Até lá tem que entregar essa... Porque tem lotes, só para lembrar os conselheiros, tem lotes calcionados, né? Sim. Então não tem como adiar a entrega dessas compensações, porque ficam lotes hipotecados para o município, não tem como fugir dessa obrigação. A única necessidade é a prorrogação. Certo. O senhor tem algum esclarecimento? Fica à disposição. O professor Lisser tem algum... Já, a Natália... Não, eu só queria saber se porque esse protocolo chegou ontem para mim lá também na CEDUR, que é a gente que faz os descalcionamentos. Eu queria saber se também se trata da prorrogação da infraestrutura do loteamento Desbravador, que para prorrogar mais 2 anos tem que estar... O plano prevê que esteja 70% pronto. Não, então, o que me parece aqui é só... Só dos lotes. O que está... É só do prazo de execução daqueles lotes do município e da tal creche, essa, né? Não do loteamento, não tem... Pois não, Ederson. O empreendedor ainda está à disposição para esclarecer. Boa tarde. E nós temos 8 minutos ainda para discutir. Conselheiro Ederson, Roque, tu colocou que a secretaria ainda não aceitou o local dos lotes. Boligon, se já aceitou, a pergunta O secretário está aqui, pode responder. Só lembrando que, na verdade, esses 31 lotes era lá no... A proposta inicial era no Califórnia, que não andou, que era aquele loteamento que não andou, que acabou não indo para frente. Então, a proposta inicial era lá. Então, justamente, como veio, justamente. Esclarecido, então. É isso? Isso aí. Para ajudar a clarear, então, como está tendo o acordo agora, que seja dado os 18 meses, Roque, ou o prazo de entrega, a partir do acordo do local dos lotes. Aí eu acho que é plausível, Boligon. No momento que houver a manifestação da secretaria dizendo eu aceito aqui os lotes. A partir dali, 18. 18 meses. Daí, ou a entrega do loteamento. Acho que é justo. Já tem a manifestação, não? Não ainda. Vamos. O que é isso? A entrega do loteamento é exatamente daqui 25 meses. Aos conselheiros ainda há alguma dúvida? Nós temos mais 5 minutos. Não havendo, acho que não há nenhum conselheiro nem conselheira que queira discutir. Estão aptos a votar. Então, só para que fique bem claro na ata aqui, nós aprovando, nós estamos permitindo com que os lotes... Ederson, me ajuda lá. 18 meses do aceite da prefeitura. E a creche, 18 meses do aceite da Secretaria da Educação. Então, fica esclarecido que, a partir do ofício, consensuando com a prefeitura, tanto a Secretaria da Habitação, no referente aos lotes, como a Secretaria de Educação, referente à creche, a partir daí o empreendedor tem 18 meses improrrogáveis para entregar tanto os lotes quanto a creche.
Está definido? Aí eu vou cuidar das secretarias informar o empreendedor. Pode ser? Então, aprovando, nós vamos estar aprovando isso. Tá bom? Então, eu vou colher. Então, em regime de votação. Encerrou-se a discussão em regime de votação. O Ciarini não está aqui, mas já aprendi, né? Não veio hoje. Em regime de votação, quem permanecer como está, aprova essa determinação aqui consolidada pelo Concidade. Está em votação, então, permanecendo todos como estão, eu vou colher os votos da desaprovação. Quem desaprova essa determinação do Concidade, se manifesta. Não havendo nenhuma manifestação contrária, eu vou colher, por último, os votos da abstenção. Permanecendo como estão, ou vai se manifestar. Eu vou colher ainda os votos da abstenção, né? Quem deseja se abster, que se manifeste nesse momento. Há uma abstenção? Há uma abstenção. Então, foi votado por maioria, havendo uma abstenção. Não quer declarar por quê? Só se abstém. Está aprovado, então, por maioria, a prorrogação dos 18 meses, nos exatos termos que foi aqui construído pelo Concidade. Nós passamos, então, ao 4.4. Esse aqui é aquele, Josias, do recomendação do Ministério Público, ofício 030, retorno do pedido de vistas sobre a alteração do texto do artigo 60 do plano diretor. Esse aqui causou um pouco de dúvida, né, na última reunião, no dia 14, e houve um pedido de vistas, se não me engano, do nosso colega conselheiro Josias Mascarello, o qual eu passo a palavra para ele para encaminhamento. Boa tarde a todos, Josias. Então, essa semana nós tivemos reunido e as dúvidas que haviam foram sanadas e simplesmente devolvemos o processo que nós havíamos pedido vistas e sugerimos, então, pode dar continuidade ao processo normal. Normal. Okay. Tá bom. Obrigado. Não havendo mais dúvidas, todos os conselheiros que estiveram lá, lembro que houve dúvidas, aí parece que foi feita uma reunião entre o corpo técnico e aqueles conselheiros que tinham dúvidas, né? Foi sanada. Eu pergunto se ainda há dúvidas ou discussões em torno desse pedido consubstanciado no ofício do promotor de justiça. Não havendo quem queira discutir, então, estou admitindo que não há quem queira discutir, vou colher os votos nesse momento. Aprovando, nós estamos atendendo o Ministério Público e promovendo uma alteração numa palavra só, né? Lá da lei, justamente para que nós encontremos aí o consenso entre os poderes, entre os órgãos, para que não haja nenhum outro entrave aí, né, na aplicação dessa legislação. Então, aprovando, os senhores estão aprovando a retirada dessa palavrinha que todos já amplamente foi debatido. Vou colher os votos, então. Permanecendo como estão, os senhores e senhoras vão votar a favor do pleito do Ministério Público. Então, em regime de votação, colhe os votos a favor, permanecendo todos como estão votando a favor. Colhi os votos a favor, não havendo nenhuma manifestação, eu vou colher os votos contrários, então. Peço que se manifestem quem quiser votar contra o pedido do Ministério Público, que amplamente foi discutido no Concidade. Em regime de votação, colhe os votos contrários, pedindo que se manifeste. Não há nenhuma manifestação em contrário, vou colher a abstenção também, pedindo que aqueles que queiram se abster, que se manifestem nesse momento. Em regime de votação, há uma manifestação de abstenção. Quer declarar o voto? Não precisa. Há uma abstenção, então está aprovado por unanimidade, com uma abstenção do conselheiro Franklin. Seguimos aqui a nossa pauta e passamos ao 4.5. 29, processo 29.838, de Suprema Urbanizadora. Retorno do pedido de vistas para pedido de regularização do loteamento. Esse aqui era aquele meu pedido de vista. Esse aqui é aquele que trata
do loteamento Espelho das Águas, né? Cessão de uso de 20 anos. Chamei, eu posso passar a palavra para o Roque, o pedido de vista é dessa presidência, e foi chamada uma reunião aqui no gabinete, e peço que o Roque, então, faça as vezes da decisão da reunião. Seus conselheiros lembram, houve um debate aqui com o Nemésio, né, do conceito que o Nemésio trouxe, e o seu Zandavalli, nós não estávamos entendendo exatamente qual a intenção. Aí, com a retirada do processo, com muita inteligência e sabedoria do nosso presidente, e com os ânimos serenados numa mesa do seu gabinete, fomos esclarecidos da sugestão do Poder Executivo, na presença do Nemésio, enfim, dos interessados, e se entendeu bem qual a proposição do município, e com esses esclarecimentos nós passamos a nos reunir com a diretoria da Associação de Moradores, porque qualquer mudança ou alteração passaria pela Assembleia dos Moradores, e tendo em vista ter que marcar uma Assembleia da Associação de Moradores para se decidir das duas alternativas, uma, só para lembrar os conselheiros, o empreendedor pediu a cessão de uso das áreas públicas, como estava na aprovação em 2005. E o município sugeriu se transformar no município e aquele empreendimento comprar uma área e doar 8% de área aos 500 metros ao redor desse empreendimento, indicou até um local, e que se essa associação de moradores, se esses empreendedores resolvessem transformar num condomínio, de acordo com o artigo 474, e comprasse essa área e doasse, poderia se optar por essa alternativa. Como nós temos, então, dois caminhos, o processo teria que ser retirado de pauta, porque nós vamos esperar a Assembleia da Associação para voltar à pauta. Então, basicamente, é isso, caro presidente, e agradecer aí o encaminhamento. Exatamente, o senhor está retirando, então, para a volta depois da Assembleia da Associação de Moradores. Pois bem, acho que esclarecido, sai de pauta, então, volta para o empreendedor. Eu peço que a Secretaria entregue a documentação ao empreendedor. Esse aqui é aquele que eu brinquei lá, do cadáver dentro do guarda-roupa, né? Não adianta nós só tirar a roupa do cadáver, vai continuar lá, né? E como nós temos, se não me engano, não é 474, é 470, eu acho. Eu acredito que agora me deu um branco. Que é aquele que propõe que os loteamentos consolidados com condomínios, né, possam ser regularizados. 470. Só. Obrigado pela correção. É só isso, e muito obrigado pelas gentis palavras, que eu não mereço, mas assumo elas como se fossem minhas. Muito obrigado. E o senhor também é muito gentil, quando sempre estado a conversar, o senhor sempre... Quando a gente não está emocionado e quando não passa um pouquinho do exagero, peço até desculpa aos senhores conselheiros, mas a gente se empolga por alguns assuntos e nada pessoal contra ninguém. Muito obrigado. É por isso que a gente tem que sempre botar uma noite no meio, né? Um travesseiro como conselheiro. E eu também me considero, às vezes, passo dos limites, que não foi o caso. A lista, eu acho que tem... O Paulo não assinou a lista, por exemplo, está lá. Vamos assinar aí. É tão importante quanto a presença, a comprovação da presença, né? Então, está retirado de pauta e discutimos oportunamente, né? Espero que a gente possa chegar no final bom para todos aqui, especialmente para os condôminos e para o município. Está retirado o 4.5 para entregue à Suprema Urbanizadora Limitada, para que oportunamente volte quando entender necessário. Protocolo 14.245, em nome do condomínio Vila Country. Esse aqui, eu acho que a Karen nos ajudou aí com o projeto. Esse Vila Country, então, é a apresentação de proposta de texto de Secretaria de Desenvolvimento Urbano para projeto de lei que regulariza o condomínio conforme o artigo 470. Estava aqui mesmo a resposta. Pois bem, senhores conselheiros, nós temos alguns casos que eu acho que nós vamos gastar 1 ano, ou talvez um pouco mais do que isso, né, para acertar algum passado, né? Ou seja, o plano diretor fala desse 470, e lembrando os conselheiros que o artigo 470 foi consensuado em audiências públicas de várias localidades, no sentido seguinte:
A partir do novo plano diretor, existirá condomínio horizontal. Antes, como não existia, se aprovava loteamentos com essa característica. Tá certo? Como nós tratamos daqui para frente, ou seja, de novembro do ano passado para cá, está sendo tratado, e muito bem tratado, pelo plano diretor, como fazer para tratar aqueles casos pretéritos. Aí o 470 veio resolver isso. E agora nós estamos aqui diante do primeiro caso, né, de regularização através do 470, que a gente já trouxe em outras reuniões do Concidade, e hoje, só para lembrar, na última reunião do Concidade, foi entregue ou foi delegada a competência à Karen e ao Departamento de Planejamento para elaborar um projeto de lei, então, que regularizasse essa situação do Vila Country. Eu queria desafiar aqui a Karen, se ela tem condições de nos dizer como foi resolvido isso e qual é o resultado dessa delegação que o Concidade lhe deu e deu também ao Serginho. O Serginho saiu agora aqui? Foi tomar café? Então, presidente, o que nós fizemos foi auxiliar no texto, né? A nossa ideia é criar uma lei padrão para esses casos de condomínios. Nós iniciamos o projeto de lei com a delimitação da área, com a descrição da área, ali no artigo 1º, dando as confrontações, o tamanho da área, né? Na sequência, nós fizemos uma tabela de áreas, né? Que já já vinha no processo, né? O pessoal ali da Sedura, a Tânia, o Serginho fizeram essa parte técnica. Então, é um resumo das áreas. Pode ir seguindo, Wilson. Aí, mais para frente, a gente tem a questão das medidas compensatórias, né? Que foram sugeridas. Aí, na verdade, não consigo enxergar daqui, presidente. Vai ter que alguém me auxiliar aí, por favor. Deixa eu ir lá. É esse artigo aqui, né, Karen? É o terceiro. Uhum. Agora tu enxerga? Agora vou mais perto. Vamos arrumar então, óculos. Eu estou de lente. Ficam autorizadas medidas compensatórias, considerando tratar-se de situação consolidada, em virtude das especificidades apresentadas na área em questão, conforme exigência do Concidade, que seria o que nós vamos votar agora, será executada a abertura e pavimentação na largura de 10 metros da via de acesso externo, conforme o anexo 8E do Plano Diretor de Chapecó, excluindo-se as áreas de estacionamento, sendo que a intervenção deverá ser feita desde a entrada do empreendimento até o portão do Country Club. Ficam autorizadas as seguintes diretrizes urbanísticas, que são as diretrizes de parcelamento de solo. No artigo 5º, nós colocamos sobre pode descer um pouquinho, Wilson, a regularização das edificações já existentes. Lembrando só que esses dados técnicos foram os técnicos que nos forneceram. Depois, as disposições finais. Ali, aquele parágrafo único foi sobre o Comar, se você puder. Isso. As novas edificações devem ter autorização para aproveitamento do solo em área do plano de zona de proteção do aeroporto emitida pelo 5º Comar. E o demais, só as disposições finais. É isso. Pois bem, está aqui a Tânia, que pode nos ajudar no esclarecimento técnico, né? O Ederson pergunta. Eu respondo se puder, se conseguir. Presidente, pois não. Só como nós tratamos agora há pouco aquela questão do outro condomínio dos 8% que o Roque salientou, que tem que área externa na regularização, também aquele prazo de execução foi citado, que ele está pedindo prorrogação, nós acho que deveríamos ter ali alguma ressalva para essa doação externa e um prazo para eles fazerem, que eles estão pedindo a lei para poder aprovar o loteamento, ou o condomínio fechado. Isso. E eles teriam que dar uma medida compensatória, acho que é 8%, 4% fora, eu não recordo lá, mas tem o texto, e nós devia vincular algum prazo ali, alguma coisa dentro do corpo da lei, só para não... Daqui a pouco fizemos a nossa parte e eles não fazem, como é que vão cobrar? Sim. Não há prazo ali. Serginho, nós estamos tratando daquele assunto do Vila Country, né? Então, foi apresentado o texto de lei. Isso aqui, então, é o primeiro, né?
Nós não vamos ter muitos, mas eu acho que uma meia dúzia vai. Né? O que é? Só para nós lembrar de novo. Eram loteamentos que tomaram conotação de condomínios horizontais, porque a lei não permitia na época. Né? Ah, mas tinha lei? Não tinha, não. Da formatação não tinha. Então, se aprovou um loteamento, mas característica de condomínio. O que é um loteamento? O loteamento é aberto, e aquilo ali é um condomínio fechado. O 470, reconhecendo esta problemática que nós tínhamos em Chapecó, veio trazer luz para esse problema, ou seja, problemas pretéritos ao nosso plano diretor. Daqui para frente, de novembro do ano passado para cá, isso não vai existir mais. Ou você é um condomínio ou você é um loteamento. O plano diretor já fala sobre isso. Agora, como resolve o problema passado? Nós estamos com o 470 aqui. É um projeto de lei específico que, passando pela aprovação aqui, ainda vai ter que passar por uma audiência pública. É isso, né? O Concidade aprova a minuta e aprova uma audiência pública para tratar desse assunto. Aonde a audiência pública? Obviamente, na região afetada pelo plano, pelo condomínio. Ou seja, afetada não, a região onde está inserido. Não é isso? Se eu estiver falando bobagem, me ajude, porque às vezes eu confundo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós aprovando essa minuta, né? E aqui há uma compensação para o município autorizar o fechamento, que na verdade já está autorizado, já está fechado de fato, mas não de direito, que é aquela rua lá, né? Que é aquela projeção lá. Aquela projeção. Aí o conselheiro Ederson diz o seguinte: vamos sugerir também um prazo. Acho que é razoável. Né? E aí, então, seria uma emenda essa lei, dizendo um prazo. E qual seria esse prazo o razoável, Tânia? Ajude os técnicos aí, porque eu não... Teria que ser... Porque se ele não executar, ele também não vai conseguir registrar lá, não é arrumado. 90 dias. Eu acho que é razoável, porque, na verdade, os moradores querem regularizar a área, né? Isso aqui é aquele negócio que eu brinquei lá, com perdão da expressão, eles estão tirando o cadáver do guarda-roupa. Quer dizer, não, vamos regularizar esse negócio aqui definitivamente. Então, o prazo sugerido aqui seria 90 dias, vamos lá, 120 dias, então, 4 meses, para que faça a implantação do que o município está cobrando. Né? O município está cobrando uma contrapartida, né? E vai submeter à audiência pública. Nós aprovando esse plano, essa lei, nós estamos aprovando junto uma audiência pública. Se não tiver audiência pública, não tem validade nenhuma. Né? Essa audiência vai ser convocada conforme o Estatuto das Cidades, 15 dias, toda aquela conversa que a gente sabe como que é. Ainda está em discussão, se alguém ainda queira... Tem alguém aqui do Vila Country que quer fazer a... Não tem ninguém, né, Roque? Tu que conhece... Não tem nenhum morador aqui. Ele já veio várias vezes, até que foi consolidando. Eu vejo com muito bons olhos o andamento disso, por quê? Porque nós vamos criar aquilo que eu pedi para a Karen. Né? Nós precisamos criar modelos para serem seguidos. Esse aqui é um modelo que os outros vão seguir. Então, nós aprovando já tem o que o tribunal chama de jurisprudência, o que o Tribunal de Contas chama de pré-julgado, né? E o que o Concidade está chamando de processos com a mesma decisão. Quer dizer, os outros condomínios que têm essa característica deverão fazer o que esse está fazendo. Né? Ainda há dúvidas? Pois não, Leite? Vamos ficar bem consolidado para que a gente... Conselheiro Roberto, só a título de sugestão, os 90 dias, tendo em vista ao final do ano, que eles sejam a partir da audiência pública. Ou talvez da sanção da lei, não é melhor? Né? Porque daí não tem que mandar para a Câmara, né? Acho que é melhor. Eu tinha pensado nisso também, o termo inicial. Né? Eu acho melhor da sanção da lei, porque a partir dali está valendo. O que é a lei? A lei vai passar aqui, vai passar na audiência pública e depois vai para a Câmara. A Câmara tem mais 40 dias de trabalho ainda, né? Esse ano. Pode ser, então, acho que é a sugestão. Pode. A partir da sanção tem 90 ou 120? 90? Melhor. 3 meses. Tem 3 meses para a implantação
do que dispõe a própria lei, né? Que dispõe para o artigo 3º. Tem alguma dúvida ainda? Então, nós estamos aptos a votar. Eu peço aqui que nós possamos votar a favor, quero fazer um registro aqui, porque acho que nós vamos evitar. Os colegas lá da secretaria, eu tive o privilégio de ser secretário no ano 2013, nós tivemos um problema lá que eu gosto sempre de citar, que é um empreendedor que tinha uma área que foi aberta lá, e que Chapecó, lá em cima, todo mundo lembra lá, Carboneira, né? E que nós não encontrávamos um modelo para resolver aquele problema, né? Aí, com muita conversa com o Ministério Público, com os advogados, encontramos um modelo. A partir dali, aquilo ali não virou mais problema. Todos os outros ou se enquadram naquilo ou estão fora. Então, esse do 470, uma aprovação hoje, por isso que estou fazendo a defesa da aprovação, né? Está definido o modelo. Os outros que quiserem, aqui vale também para o Espelho das Águas, né? Se quiserem que se enquadrem nele, né? Se enquadrou, aquilo que era um loteamento fechado, como não existe, vai ser regularizado como condomínio, como de fato é. Então, fico muito satisfeito se a gente puder consolidar esse. Por isso, quero aqui pedir a permissão de pedir voto a favor desse projeto de lei, até porque foi construído, amplamente discutido com a nossa parte técnica e precisa aqui. Sempre lembrando que, aprovado, nós vamos fazer uma audiência pública, e essa audiência pública tem que ser capitaneada aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e posso me colocar à disposição para estar juntos lá para construirmos essa audiência pública. Esta região geográfica, qual que é essa região geográfica? É a região do aeroporto, né? Hã? É naquela zona azul lá, né? Então, a audiência pública vai ser convocada para aquela zona lá onde ele está inserido. Então, vamos lá. Eu agradeço, então, desculpando aqui a empolgação pelo assunto, mas quando a gente vai resolvendo o problema, isso vai ajudando. Eu quero aqui colher os votos. Estão em regime cerrada a discussão da minuta do projeto de lei da Vila Country, né, dos empreendedores da Vila Country, e vou, em regime de votação, colher os votos, então. Todos os conselheiros que permanecer como estão vão votar a favor dessa minuta de lei. Então, estamos colhendo os votos agora. Quem permanecer como está, vota a favor. Vou fazer a coleta agora dos votos contrários. Então, eu peço que se manifestem. Os conselheiros e conselheiras que entenderem contrário a esse projeto de lei, que se manifestem, por favor, nesse momento. E, por fim, não havendo nenhuma manifestação em contrário, vou colher os votos de abstenção. Aqueles conselheiros que não se encontram à vontade para votar ou que têm algum motivo de se abster, que se manifestem nesse momento, colhendo os votos de abstenção pela manifestação dos conselheiros e conselheiras nesse momento. Não há nenhuma manifestação em contrário, é uma decisão madura, unânime e que vai servir de norte para os outros empreendedores. Está aprovado e junto também está aprovado a audiência pública, que vamos fazer esse ano, então, para que nós possamos mandar esse projeto de lei ainda esse ano para a Câmara, e a Câmara pudesse manifestar, se manifesta, ou senão ano que vem. Mas peço aqui que o corpo técnico me ajude aqui para nós elaborarmos já na semana que vem o edital de convocação para a audiência pública, e aí vamos comunicar todos os conselheiros para que, querendo, participe da audiência pública. Então, nos mesmos meios de comunicação dos quais nós informamos as decisões e as ações do concidado, nós vamos informar da audiência pública desse projeto, para que possamos lá também contribuir com a nossa participação. Nós temos que a Suzana, acho que a Suzana já está em licença, né? Ganhou, né, hoje? A Suzana? Vamos ter que ligar. Hoje, o dia 29. Vamos ligar amanhã para não correr o risco. Então, aqui esse processo é o 4.7, que nós vamos, a partir de agora, deliberar. Processo 14.432 de 2015, de Açotec Limitada. Esse aqui é aquele, gente, do mapa lá. Retorno do mapa anexo 3 com adequações do zoneamento referente às indústrias consolidadas
em situação similar às da Sotec, conforme deliberado em ata número 6 de 2015, 27/8/2015. Eu me lembro desse caso. O que acontece? O plano diretor, apesar de amplamente debatido, esqueceu, né? Todos nós esquecemos, de reconhecer em alguns locais do município de Chapecó áreas de consolidação de indústria. Eu me lembro que ainda em tempo, aquela área lá da Leopoldo Sander, no bairro Alvorada, onde notadamente está a Rotesma, por exemplo, foi pintada lá como área de industrialização, a Apt, a Rotesma, tem algumas empresas lá, delimitando que onde as indústrias estão, elas estão, e que não pode ser mais ampliada, né? Mas o plano diretor pecou em alguns, como no caso da Sotec, onde não reconheceu essa área, né? E agora nós estamos aqui no Concidade reparando esse equívoco, vamos dizer assim, né? Só para resumir, nós estamos só delimitando aonde está a Sotec, é isso? Me ajudem nisso. É isso? Aí, quando nós fomos deliberar isso lá em agosto, que foi um pouquinho depois do aniversário de Chapecó, ficou entendido e consolidado que nós íamos dar um prazo de 60 dias para que os conselheiros, empreendedores, ou quem interessar pudesse dizer outras áreas que não essa, né? Está em discussão, então o Roque está com a palavra. Presidente, foi comentado da Azeplast. Eu falei com o empresário disse que fez um requerimento, entregou um documento na prefeitura pedindo o enquadramento, porque a empresa dele também não está. É uma indústria consolidada de 30 anos. Eu não sei se está contemplado no projeto a Azeplast ou é só a Sotec. Ali tem outras pintadinhas ali, né? O documento chegou até nós, eu não sei se chegou lá para o setor, não? Não chegou, então. Ele chegou para nós, até está aqui o documento deles, mas então acabou não indo, acho que não houve tempo hábil, então. Tá, e o que está o esclarecimento? É só a Sotec? Aqui está só a Sotec. Eu acho que se já tem o pedido formalizado e é notório, tinha que incluir, né? Senão você não vai voltar aqui um outro projeto de lei só para a Zeplast? Aqui, ó. A minha proposição... A Zeplast, 31 de agosto. Não sei se... O ofício é de 31, não há protocolo de entrada aqui, né? Às vezes o ofício... A Zeplast... Aqui, ó. Está aqui, ó. A Zeplast. Está contemplado. Ah, já está contemplado. Também. Porque aqui eu ia dizer que tem um mapa anexo. Tem. Está aqui ele. Essas desculpas aqui, hoje estou substituindo a secretária executiva deitada. Estamos fazendo às vezes a Júlia. Está aqui, ó. Então, aqui é a Sotec, né? O mapa antigo do zonamento de 2014. Então, já computando agora a nova área da Sotec. E aqui o novo mapa, então, transformando de UM para o IC também a área da Azeplast. Bom, como veio, então, aqui está o protocolo da Azeplast. Eu ia dizer que tem um mapa pendurado aqui. Está ali, contemplado. Ele está contemplado também. Como ninguém se manifestou, eu pensei em vários lugares, não me lembro de... Não tem, né? Vamos fazer se outra oportunidade. Exatamente. O prazo do Concidade foi dado e foi longo, né? Foi 60 dias, para tanto que um se manifestou. Se alguém ainda tem dúvidas sobre esse processo, não estou entendendo que está se encerrando, então, a discussão e vou colher os votos para a aprovação dessa alteração e consolidação dessas áreas como sendo de indústria, né? Pois não, Douglas, só uma dúvida. Aonde está, então, circunscrita a área consolidada da indústria, ela não poderá expandir, mesmo que exista área lindeira que possa ser objeto de expansão? Hoje ela está consolidada onde ela está, porque ali é o entorno, né? Elas são áreas gravadas. Amanhã, depois, se tiver um outro processo de desapropriação, aí é para frente. Não, mas e se a empresa resolver adquirir áreas lindeiras? São casas, né? Aí... Não vai poder. É isso que Em tese, não. É só essa condição que eu queria saber se vai ter essa condicionante na... A lei vai dizer que não.
Ah, mas tem um interesse público maior do mundo. Bom, aí tem que ter uma lei, vai ter que passar aqui. Né? Aí, é tudo M. Aquela área que a Sotec não é mais a Sotec hoje, é outra empresa. É outra empresa. Mobil. Bom, alguma dúvida ainda, não? Não. O que está aqui é consolidado, né? O que acontece? Eles estão encravados no meio de um bairro, né? Mas eles chegaram antes do bairro, como a Sadia, daqui a um pouco vai estar em torno ali, né? Não há dúvidas mais, vamos bater o martelo, então? O Paulo? Não, Luciano, só uma coisa assim, de repente tem alguma empresa que dormiu no ponto aí, de repente provar que está consolidada, não dá para deixar uma brecha nessa lei? Não, essa lei não vai vetar outras, né? Vai ter aí vai ter todo um trâmite, toda uma discussão que poderiam aproveitar agora, não aproveitou. Né? Presidente, só que aí vai passar no Concidade, vai discutir, isso aqui acho que já faz uns 120 dias que está tramitando, vai ter todo esse desconforto. E os conselheiros vão reconhecer ou não, né? Sim, viu, presidente? Mas se a gente deixasse nessa linha do Paulo Linderman, que se vier algum outro caso que o camarada cochilou, e que nós, por resolução, aprovássemos a mudança... mas aí nós extrapolamos, né? Nós extrapolamos o nosso limite legal, okay. Porque a lei dá um zoneamento. Nós deixar qualquer zoneamento, eu me parece arriscado e traz a insegurança jurídica que é um desconforto para todos, né? E é ilegal, na verdade. Monta um novo processo, demora lá 120 dias, mas vai fazer o quê, né? Vamos discutir de novo. Vamos mandar o que aconteceu. Eu me lembro que um conselheiro foi lá, eu acho, ver se tinha... O Lírio? Claro, o Lírio botou debaixo do braço, foi ver se tinha outros. Vai acontecer a mesma coisa. O Lírio não está hoje, mas naquela época ele fez isso. Né? O Lírio. E sem dúvida nenhuma, faz uns 4 meses que está tramitando, né? Bom, então não havendo mais discussão, eu vou colher os votos, então, em regime de votação. Vou solicitar a votação, vou colher os votos de aprovação. Quem permanecer como está, aprova. E é nesse momento que deve se manifestar quem quem estiver como está, aprova. Quem permanecer como está, aprova o novo modelo aqui apresentado através desse mapa que está na tela. Em regime de votação, eu colho os votos de aprovação, então. Não há nenhuma manifestação. Diante dessa manifestação, vamos colher os votos de desaprovação. Quem se manifestar nesse momento vai desaprovar essa sugestão legal que está na tela. Não há nenhum conselheiro se manifestou em contrário, vou colher a abstenção. Por algum motivo, o conselheiro ou conselheira não queira votar, que não precisa declinar qual o motivo, o momento da abstenção é agora, a coleta do voto da abstenção para quem se manifestar nesse momento. Se manifestou o Vanderlei pela abstenção. Então, nós temos, por maioria, a aprovação desse novo zoneamento em área consolidada industrial. Passo, então, encerrado esse momento, passo para o item 4.8, do qual não escondo a satisfação de pedir para que a Karen passe aqui na frente, para falar sobre a apresentação do projeto de lei de regularização fundiária do loteamento Marechal Bormann. Primeiro, a Karen nos explica por que está aqui esse projeto, e eu passo para que ela... São 5 horas e 20 minutos, né? Por 10 minutos, a Karen vai se manifestar a respeito de por que está aqui e o que estamos fazendo, então. Obrigada. Oficialmente, boa tarde a todos. Queria passar ao presidente todos os documentos sobre o projeto. Bom, como o presidente já falou inicialmente, imagino que seja do conhecimento de todos que o município de Chapecó iniciou no distrito de Marechal Bormann e depois migrou para o local onde nós estamos hoje. Então, uma conversa bem antiga.
Em 1984, então, o governador Esperidião Amin, ele fez uma lei, através dessa lei, ele autorizou que se alienasse uma área no distrito do Borman, que a gente chama de quadro Borman. Em 1985, o município aprovou o primeiro parcelamento de solo lá na área do quadro Borman. E, em 1986, o mesmo governador doou para essas famílias as áreas que hoje nós estamos regularizando. Passados aí mais de 30 anos, os parcelamentos de solo irregular lá se multiplicaram, especialmente numa área central do loteamento. Bom, o nosso projeto ele inicia em 2006, quando o município firmou um contrato com o Ministério das Cidades, que trouxe verbas para se fazer infraestrutura, enfim, para a melhoria das condições lá da área. Para aqueles que ainda não têm muito conhecimento da matéria, a regularização fundiária é uma inserção, uma intervenção do poder público em determinadas áreas que visam manter as pessoas, a população naquela ocupação, com a melhoria das condições de habitabilidade do local. Um projeto de regularização fundiária, ele exige uma equipe multidisciplinar. Para isso, nós criamos a equipe Borman, que contou com o pessoal da SEDEMA, da Secretaria de Habitação, da SEDUR, do Institucional e da Procuradoria, enfim. O que eu vou fazer aqui hoje é rapidamente só resumir os últimos 4 anos de trabalho, para que vocês tenham uma ideia do que é que nós vamos fazer daqui para frente. O porquê está aqui no Concidade, nós estamos apresentando para os senhores o projeto que vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Todos os documentos estão disponíveis, entregues ao presidente, disponíveis por e-mail, para aqueles que quiserem, tiverem interesse em consultá-los. E o que nós estamos fazendo hoje é simplesmente apresentar para os senhores o projeto. Nós iniciamos o nosso projeto com o levantamento topográfico da área. A área do Borman conta com cerca de 800 mil metros quadrados. E um loteamento dessa envergadura é impossível fazer um levantamento topográfico em uma etapa só. Então, ele foi dividido em 5 áreas. E levantamento topográfico é a medição dos lotes, a alocação das casas. Enquanto nós fazíamos a medição das primeiras áreas, nós já começamos a fazer as reuniões com os moradores. A apresentação dos termos de regularização fundiária para os moradores. Esses termos, que também estão à disposição dos senhores, é um acordo entre o município e o morador que concorda com o projeto de regularização fundiária. Nós tivemos, presidente, 93% de aceite dos moradores do loteamento. Então, 93% das pessoas que vivem no loteamento Marechal Borman aceitaram o projeto de regularização. Cada um recebeu o seu termo com um mapa anexo, com a alocação do seu lote, com a medição do seu lote, com a indicação, em muitos casos, das áreas de preservação que vão permanecer nos lotes. E que geraram aí, que finalizaram o mapa geométrico que nós estamos apresentando e que foi anexo à lei. Na minha opinião, a parte mais difícil coube o pessoal da Secretaria de Habitação, nosso colega arquiteto Sérgio, foi a parte mais difícil, foi juntar as 5 partes, as 5 áreas que foram levantadas e criar o que nós temos hoje, o projeto do loteamento Marechal Borman. Quando nós finalizamos isso, e enquanto nós finalizamos isso, o pessoal do ambiental fez um estudo técnico na região, porque corta o quadro Borman, e especificamente a área que nós delimitamos para regularização fundiária, a área onde houver uma maior concentração de parcelamentos irregulares, corta o Lajeado Carneiro. E a maioria da população lá, depois que nós levantamos as informações dos estudos sociais, que também foram feitos pela equipe do social da habitação, a maioria da população lá é de baixa renda, que a gente chama de interesse social, a grande maioria. Nós verificamos que existiam casas dentro das áreas de preservação, e para isso nós retiramos os moradores dessas áreas e construímos um novo loteamento e relocamos essas famílias para esse novo loteamento. Então, hoje, nós não temos famílias dentro da área de preservação, dentro dos 15 metros. Através do estudo ambiental, técnico ambiental que a SEDEMA fez, considerou a área do loteamento como área consolidada, e por isso nós vamos obedecer os 15 metros que a lei permite. Bom, e finalizado tudo isso, nós iniciamos o projeto de lei, presidente. E aí, mais uma vez, eu fiz questão de fazer um padrão para todas as regularizações fundiárias que nós vamos ter daqui para frente, e vocês vão me ver muitas vezes aqui apresentando outros projetos. Nós fizemos um padrão de lei para ser usados em todos os projetos, que inicia com a descrição da área,
com as matrículas, com as confrontações da área que nós delimitamos. Delimitamos uma área mais populosa e que existia a necessidade de se fazer regularização, e dentro dessa área nós fizemos o projeto do loteamento. Essa lei, então, traz a delimitação da área, traz as matrículas imobiliárias do antigo quadro Bormann, aquelas que depois vão ser unificadas e vai ser criada uma única área, e sobre essa única área vai ser aprovado o novo loteamento. Mais para frente, nós temos aquele mesmo padrão de um quadro de áreas, em que vai descrever o tamanho da área, quais são as áreas, qual é a área para habitação, a área de APP, a área de via pública. Depois nós temos os índices urbanísticos para parcelamento, os índices urbanísticos para as edificações. A regularização fundiária da questão ambiental fica também registrado no artigo. Esse é o quadro. Então, esse é o nosso projeto de lei que vai ser encaminhado agora para a Câmara. Mas não termina por aqui. Então, o secretário está me pedindo para apresentar aqui os mapas. Se o secretário puder, Wilson, conseguir achar o mapa número 1, a gente consegue visualizar como é que a gente fez o mapa número 1. O mapa número 1, ele consta a situação inicial do quadro Bormann, com as matrículas. Vocês vão perceber que são matrículas grandes, que eram inicialmente aquilo que foi doado pelo governo do Estado e que depois foram parceladas. O mapa 2... O mapa 2, nós delimitamos qual é a área que nós vamos regularizar. Nós selecionamos as áreas que realmente precisavam ser regularizadas e delimitamos essas áreas. No mapa 3, nós temos a área 1 que foi criada, né? A unificação dessas áreas que criou a área 1. E, finalmente, o mapa 4, que é o mapa do nosso loteamento, em que a gente pode perceber que a maior parte do parcelamento aconteceu ali nas margens do Lajeado Carneiro, nessa parte aqui. Isso, dá para verificar aí a maior quantidade de parcelamento aí. Isso. E o asfalto é ali? O asfalto é aqui. Aqui. Ok? Bom, finalizada essa parte do projeto de lei, nós vamos encaminhar para a Câmara com todos os documentos, todos os mapas, estudo ambiental. Imagino que vai ser aprovada, torço para isso. E depois de aprovada, nós vamos registrar o loteamento no cartório de registro de imóveis. E a exemplo do que nós fizemos com o loteamento Santa Luzia, nós vamos fazer por via judicial. Por que isso? Hoje, no Brasil, nós temos dois caminhos para seguir em questão de regularização fundiária. Primeiro, pela via administrativa, que é a Lei de Regularização Fundiária 11.977 de 2009, aquela que ficou do Minha Casa Minha Vida, metade da lei foi de regularização fundiária. Ela traz um procedimento administrativo que divide-se em interesse social e interesse específico. E esse procedimento ele corre dentro do cartório de registro de imóveis. Só que um parcelamento de solo dessa envergadura são quase 500 lotes, 500 famílias. É inviável, dentro do cartório de registro de imóveis, a gente fazer essa regularização pela lei de regularização, que hoje está contida no plano diretor, parte dela. Então, nós ficamos com a via judicial. Na via judicial, nós temos o provimento do Tribunal de Justiça, chamado Lar Legal, que é um provimento que dá celeridade aos processos dentro do judiciário. Mas, ainda assim, nós não conseguimos usá-lo, porque o Bormann tem características muito específicas e é muito complexo. O provimento Lar Legal ele determina que não são contempladas áreas que tenham área de preservação inseridas. E nós temos um córrego, enfim, o Lajeado Carneiro cortando o Bormann. Então, a gente não tem como utilizar nem a via administrativa, pela complexidade, e nem o Lar Legal. Então, nós optamos em fazer, presidente, da mesma forma que nós fizemos no Santa Luzia, que é a via judicial. Eu imagino que os senhores já devam ter ouvido falar da regularização fundiária que foi feita no loteamento de Santa Luzia, em 2001. E, ao mesmo procedimento, nós vamos entrar com um pedido judicial, de um alvará judicial para aprovação do loteamento,
para o registro do loteamento. A aprovação vai acontecer no município. Depois de aprovada a lei, vai lá para o Sérgio Bertazzo, para o departamento dele aprovar o loteamento no município e vai a registro no cartório de registro de imóveis. O registro vai ser feito por alvará judicial, pedido, né, o registro de alvará judicial, e depois, na sequência, nós vamos fazer a titulação dos lotes através de uma ação declaratória, também como foi feito no Santa Luzia. Bom, os documentos estão à disposição. Eu fico à disposição para os senhores que tirarem dúvidas. Eu queria aproveitar, presidente, para agradecer a todos os colegas que me auxiliaram e dizer que fico muito feliz de ter terminado. Eu não acredito que eu cheguei até aqui, mas muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram. Obrigada. Só queria complementar. Só queria colaborar. Faz parte da regularização também obras de infraestrutura, que são obras, colocação de água, colocação de energia elétrica, que não tinha, né? Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto são kits sanitários, e nós tivemos dificuldade, porque muitas famílias moravam próximo de fontes, e algumas, mesmo sendo de graça, os kits sanitários, teve quem se recusou a receber. Então, é uma situação um pouco complicada para trabalhar lá, mas as obras estão bem adiantadas, está faltando finalizar uma parte da energia elétrica, uma rua que tem que mudar, e também a parte de calçamento, né? A parte de calçamento ainda não está concluída, nós estamos tendo um problema lá com uma rua que tem que alargar ela, e ela depende de avançar numa fazenda lá, e está tendo uma dificuldade. Já foi negociado, mas ainda não foi possível abrir essa rua. Então, e está faltando também implantar lá a parte ambiental, né? Então, basicamente, falta a rede de energia elétrica em uma rua, calçamento em algumas ruas e a parte ambiental. Obrigado. Muito bem. Quem falou foi o diretor da articulação institucional, o seu Osmar Bus, que também trabalha muito nessa área. Bom, é inegável aqui, eu quero, em nome do município, agradecer a todos os colegas, né, que se empenharam. O Borma, o professor Licério nasceu ali na grande região do Borma, né? Sabe que é ali que nasceu o município de Chapecó, é mais antigo que Chapecó, já comemorou 100 anos, né, que eles consideram da chegada do santo na igreja, ou seja, já tinha um povoado. Foi batizado no Borma, nasceu no Bom Retiro, na localidade do Bom Retiro. Então, sabe muito bem o que representa o Borma para a história de Chapecó, para a história de Santa Catarina, né? A comarca, quando veio de Xanxerê, se instalou lá no Borma, quer dizer, toda essa história. E o que o município está fazendo hoje, através desses abnegados servidores aqui, em nome da Karen, é dignidade, é a ideia finalística do agente político é construir dignidade, né? Construir com que as pessoas tenham, além de ser cidadãos plenos, né, tenham a capacidade de dizer: eu tenho um endereço, sou reconhecido como meu e moro na terra onde nasci, onde eu escolhi para morar. Então, é com alegria que, nesse momento, nós estamos dando conhecimento ao Concidade, antes mesmo do prefeito. O prefeito ainda não sabe disso. E eu fiz questão de que pudesse participar desse momento, pela alegria de trazer para o Concidade, e aqui a obrigação é tomar conhecimento, né? O Concidade toma conhecimento, fica à disposição, tem eletrônico e tem o físico aqui. Daqui vai sair lá para o nosso gabinete, nós vamos fazer uma mensagem junto com o nosso diretor Igor e vamos apresentar ao prefeito para que ele envie à Câmara. Todos os problemas estão solucionados? Não. Nós estamos solucionando, mas estamos dando passos definitivos, né? Instrumentos técnicos, elaborados por técnicos, consubstanciados pela população, homologados e apoiados por mais de 90% das pessoas atingidas por essa regularização, e isso eu não posso esconder a satisfação de fazer parte de tudo isso. Então, eu quero compartilhar com o Concidade, essa é a função do Concidade, porque o Concidade, a partir de agora, sabe de que, efetivamente, ele, Concidade, está aprovando, está tomando conhecimento de algo que é a própria essência do Concidade, que é promover a cidadania através de desenvolvimento urbano, essencialmente. Então,
ao Distrito Marechal Bormann. Nós temos aqui o representante, que não está aqui o representante do Bormann, né? Mas está do Goiôem, né, a Fábio, que também é muito semelhante. Tem a lei lá do Goiôem também, né, que não foi tão drástica assim, porque lá sofreu uma interferência da barragem, enfim, mas ainda é uma luta que não terminou. E como não existiu o concidado naquela oportunidade, não precisou tomar conhecimento. Mas agora o concidado toma conhecimento e está à disposição de todos os conselheiros esta obra-prima aqui. E para aqueles que acham que servidor público não trabalha, aqui está um exemplo clássico de que trabalha e muito, né? Sempre trazendo que tem servidores efetivos e comissionados trabalhando nisso aqui, como é o caso. Então, é o momento de nós sentar o pé na macega e dizer, nós trabalhamos, né? Pois não, viu? Eu só queria pedir uns minutinhos também e dizer, na verdade, compartilhar, na verdade, essa emoção. Eu tive a grande honra de participar do início desse levantamento e hoje, tão brilhantemente terminado e finalizado, está sendo finalizado por essa equipe. E digo para vocês, desde o início, logo que foi feito o levantamento topográfico, que eu fui participar, meio que me acampei lá na subprefeitura do Bormann, que a equipe da habitação ia de casa em casa, um carregando um notebook, um carregando uma impressora. Se concordasse. Outro carregando uma copiadora. Tá? Iam de casa em casa para tirar cópia, para não chamar o pessoal. Tiravam cópia na casa da pessoa, ligavam o equipamento, tiravam cópia dos documentos, faziam o relatório de cada morador. Quando eu comecei o primeiro, foi feito o chamamento lá, que as pessoas chegavam e nós começávamos a conversar e dizendo que a limitação de cada lote era feita pela divisa que foi levantada, que a maioria tinha a sua cerca e se respeitam pela cerca que existia, e a grande maioria aceitou, né? Isso foi realmente um grande fato, porque a gente sentia na emoção das pessoas de estar tendo posse daquilo que era seu. Mas, de fato, o trabalho, como o senhor falou, de realmente vendo esses funcionários. Hoje eu encontro, eu não me recordo, porque eu sou péssimo para nome, um funcionário nosso que hoje trabalha no Correio, que era funcionário nosso que trabalha no Correio, que acho que era Vanderlei, se não me engano. E eu nunca me esqueço que esse funcionário ele guardava na cabeça os dados das famílias. Cada vez que eu vou no Correio, eu comento com ele, cara, eu queria ter metade da memória que tu tem. Cada vez que eu delimitava um lote, eu dizia, tá, mas esse aqui é do fulano de tal. Sim, esse do fulano de tal, casado do fulano de tal, tem os filhos tal. Ele sabia todos os dados. Não, era impressionante. Então, assim, olhando hoje, não parece, aqui está tendo uma visão macro, mas se vocês a gente aproximar essa imagem e ver cada lotezinho daquilo ali, que está ali, é um trabalho, assim, hoje grandioso. Eu digo que é o maior trabalho hoje. Eu sei que o Serginho foi judiado aí nos últimos dias, até para finalizar, né, mas realmente, para quem trabalhou em cima desse mapa, olha, todos esses anos, eu digo assim, que foi um trabalho árduo. Tá? Só queria compartilhar isso. Obrigado, Wilson. Só vem corroborar. Pois não, Wilson. Olha o representante da Caixa Econômica que tem participação essencial aí. Caixa Econômica, Ministério das Cidades, Ministério Público. Brigão, eu só queria confirmar, esse daqui é aquele projeto do Ministério das Cidades que a administração conseguiu o recurso lá e com a participação da Prefeitura. Bom, eu gostaria então de... O Ministério das Cidades financiou isso que o senhor Osmar está falando, né? Isso. Que vem junto ajudar na regularização. Isso. Então, não é apenas uma regularização, mas é obra andando junto com luz, com esgoto, com a APP, como disse a Karen, é um documentação, conjunto de eu não tenho nenhum medo. Mexer algumas casas do lugar, Mexer casas do lugar, tirar pessoas do... Veja bem, gente. Tirar as pessoas do Carneiro e levar para o loteamento. Como é o nome do loteamento? Nova Vida, um loteamento novo ali, que foi feito para levar as pessoas ali. Então, o exemplo esse que o Wilson deu aqui é isso, né? Um carregando uma impressora, o outro levando... É isso. Foi o Ministério vindo junto. Assim, presidente, eu quis me manifestar porque... Acho que não precisamos dizer que isso aí é o projeto, ou seja, a administração conseguiu, tem a participação, né, de recurso também próprio da Prefeitura, mas na época
Veja bem, fazem 6 anos que eu estou na superintendência, isso deve ter acontecido há uns 8 anos atrás, 2005, quando veio o recurso. 2006? 2006. Então fazem 9 anos. 9 anos. Eu era gerente-geral da agência Chapecó, que atende o município, né? E na época eu lembro as primeiras reuniões, né, a dificuldade da procuradoria, o pessoal, mas como que nós vamos fazer isso? E todo mundo, que ninguém sabia nem como começar, né? Então está aí, parabéns, né, pelo trabalho, né, de toda a equipe da administração. E eu, sinceramente, na época, eu fiquei até meio desconfiado. Esse povo não vai conseguir fazer tudo isso. Vai dar certo? Em função das dificuldades que se apresentavam e não se sabia nem por onde começar. Então, realmente, os parabéns, né? E eu acho que daí aquelas pessoas vão se sentir cidadãos, né? Donos de fato da propriedade que eles tinham posse, mas não tinham documento. Então, parabéns pelo trabalho lá. Eu acho que eu sei que tem outras coisas a serem executadas aqui no município, mas quem sabe, quem fez aquilo lá, os outros são bem menores, vai ser muito mais fácil. Tem parabéns. muitos outros, né? Mas o desafio é aquele negócio, conseguiu fazer o primeiro, né? Eu acho que vai bem. E é esse conjunto todo de esforços, né? De esforço aí. Pois não, Edson? Mais 2 minutos e daí já. O Ligon, como o representante do Borman não está aqui, que é o Júlio Kovaleski. O Júlio Kovaleski. Eu gostaria de agradecer ao município pela iniciativa e os 9 anos de trabalho, que realmente é uma luta muito grande daquela comunidade. Para quem não sabe, o lado da minha mãe, a família é toda daquela região. Então, eu conheço bem e sei o que vocês passaram, porque só quem conhece lá a região e os moradores e os tarefeiros e os cortadores de erva, aquela turma lá, é bem complicado. Então, meus parabéns ao município, na pessoa do Ligon que eu represento aqui, da Karen, e de todos os técnicos que trabalharam, que são 9 anos que a gente vem acompanhando e muita gente usou isso aí como palanque e vocês conseguiram fazer, meus parabéns. E acho ainda que nós vamos ter mais uns 2 ou 3 anos para conseguir efetivar. Não terminou, acho que vai até mais, né? Então, mas acho que fica aí, eu acho que o Concidade tem que enaltecer esse trabalho e buscar auxiliar o município em outras regiões que têm necessidade e ajudar a buscar os recursos junto ao Ministério das Cidades, onde tiver, para conseguir efetivar esse trabalho. Exatamente. Fica isso aí só como lembrete. Obrigado. E nas políticas públicas é muito importante você ter o primeiro exemplo, né? Então, eu não tenho dúvida que, claro, a gente sabe lá em Florianópolis, por exemplo, tem aqueles morros lá que são... Mas a dificuldade de você entrar lá, né? Por questão até de segurança, não é fácil. Então, assim, não tenho medo de errar dizendo que esse aqui é um case que eu acho que serve para o Brasil, né? Para Santa Catarina, com certeza. E a Caixa Econômica, como a grande incentivadora e a capilarização, a Caixa faz a capilarização do orçamento, né? Ela traz lá para os municípios. Eu acho que vale até numa reunião, né, de compartilhar esse sucesso aqui. É como disse a Karen, não terminou, mas ele deu um passo definitivo, que foi aos abdicados servidores e a comunidade, todo mundo que se envolveu junto com o Ministério, com a Caixa e todo mundo. Para e passa. São etapas. Várias etapas já foram cumpridas. E várias já foram. O senhor Osmar está dizendo que é etapas, como todo projeto, né? E aí algumas já foram cumpridas e outras estão sendo e vão ser, né? Não tenho dúvida. Pois bem, não quer alguém. Pois não, Cláudio. Vai lá, João. Fazer o Neri andar um pouco, tá? Só dizer que eu estou participando daquele plano de desenvolvimento rural, né? Diz que está indo muito bem, me disseram. Quinta-feira a gente apresentou, tem 10 projetos, né? E um dos projetos também, que a Berenite está conduzindo, também vai trabalhar no Borman para trabalhar aquelas outras questões das pessoas com dificuldades, né? Que além do lote ser regularizado, tem outras questões no Borman, né? N questões. E só para também acrescentar de que eu estou participando de vários projetos ali, são 10, eu estou participando em 3 projetos, tem um de segurança também, que a instalação de câmeras, tá? Nós vamos começar com um plano piloto também no Borman. GPS campeiro. Também, não, esse vai ser no Rodeio do Orval. Mas lá, monitoramento de câmeras, porque
lá tem algumas câmaras, mas elas não estão sendo monitoradas. Então, nós temos 3 projetos, mais 3 projetos, que foi elencado o Borman. Então, o pessoal gostou muito, porque diz, pô, tudo vai ser agora foco no Borman. Inclusive, a gente gostou muito dessa questão desse mapeamento que a Berenite vai fazer, né, de resgatar essa parte. Porque nós temos 1000 propriedades no meio rural que vende, que tiram nota, que tem recurso. Mas tem mais ou menos umas 1000 famílias que estão perdidas por aí, que são pessoas de sobrevivência, que estão meio abandonadas e que o município vai ter que cuidar. Se cuidar desses caras, vão incomodar menos aqui na cidade. Obrigado. Cuidado, chega, termina aí. Tá bom, Clark. Mais um. O plano esse é que saiu aqui do Concidade, que o nosso conselheiro Celso Zerpelon está capitando. Vai ser apresentado aqui também, vai ser uma notícia boa, não tenho nenhuma dúvida. E eu tenho dito que o próximo prefeito vai ter que botar a mão na... Ou prefeita, né? Não vamos discriminar o gênero. Tá tudo bem. É isso aí. Um dos dois vai ter que botar a mão valendo. no bolso. Tá bom. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer, então, todos os colegas, né, na pessoa da Karen. E todos os colegas participaram, como a gente viu aqui, até o rapaz do Correio, tem que agradecer ele. Não, o Darley. E vamos bater palma mesmo, tá certo? Falta o último item aqui, que é... Pois não... Dia do Servidor, que nós vamos comemorar amanhã, por isso que amanhã é feriado, né? Não procurem a prefeitura, porque amanhã estaremos comemorando o Dia do Servidor. A indicação, mas pode já procurar no dia 3, que estaremos todos a postos. Indicação dos membros para compor a Comissão Chapecó 100 anos. Esse aqui é um decreto do prefeito, e eu tenho dito isso, e eu acho que com margem de erro zero, né, de que o prefeito tem que preparar os 100 anos, porque efetivamente... O prefeito eleito em 2016, ele vai ter 8 meses aí, ou a prefeita, como diz o Gilmar, né, sem discriminação de gênero, essa pessoa vai ter pouco tempo para planejar. Então, o prefeito Caramori baixou um decreto pedindo que o Concidade indique. Né, quantos membros são? É um só, não? 2. É um outro suplente e um titular. 2 pessoas, então, para fazer parte dessa... O Concidade tem o direito de indicar 2 pessoas para fazer parte dessa preparação, né, desse momento. Obviamente que é uma preparação institucional. O prefeito eleito, o ano que vem, ou a prefeita, vai ter a disposição de fazer, claro, mas nós vamos preparar alguns atos que deverão ser preparados com um ano antes, pelo menos, de antecedência. Então, há sugestão de nomes ou não? Tem? Não. Os conselheiros que estão aqui, alguém gostaria de participar ou nós vamos indicar mesmo? Vamos botar o dedo no nariz de alguém aí. Alguém que queira? O Leno quer? Então tem o Leno, que é um, e o Ademir Roxane. Não, eu tenho uma indicação. Mas eu acho que o professor de sério, que tem conhecimento histórico e cultural. Se ele aceitar, está indicado. É mais um pepino, por exemplo. Já está do lado da provavelmente pela cultura. Ele já está sendo coordenado. Na verdade, é participar das reuniões, vai ser cadastrar o e-mail, vai vir participar. A SAC está, entidades de toda... Tem uma indicação do senhor quer fazer parte? Então tá, o Leno e o professor Licério, né? Depois vai ser os 2 membros, que não vai ter titular, os 2 vão ser convocados na medida que podem ir, e vão representar o Concidade lá, né? Sabem das políticas que nós temos aqui, o que a gente pode contribuir com isso. Pois não. Para ser Papai Noel. Só tem que deixar a barba crescer. Músico, claro, tranquilo. Por quê? Tá certo.
Mas ele, como bom servidor, está comprometido já. Faltando 10 minutos para 6, eu solicito, pois não. Aqui nós temos assuntos gerais. Apresentação de proposta para a pauta da próxima reunião, acho que, né, é o que vai estar. Pois não. Tem uma proposta. Professor Licé. Hã? E manifestações gerais ou na pauta? Não, aqui ainda tem manifestações gerais. Aí tu pode falar o que. Eu só quero. Alguma sugestão de pauta? O professor Licé Tempo e o professor Cláudio Cracker. Vamos ali. Eu sugiro, presidente, o artigo 451 do plano diretor diz que o CONCIDAD normatizará por resolução a aplicação e as normas de participação democrática da sociedade na gestão urbana do município através de consulta pública, audiência pública, conferência, referendo e plebiscito. E o CONCIDAD vai fazer uma próxima audiência agora, já foi decidido hoje, né? E tem aquela outra lá da Vila Páscoa, lá, que foi encaminhada aqui também, e devem surgir outras, né? Certo. Então, acho que seria importante que a administração apresentasse uma proposta de condução desse, para a gente criar essa resolução. Porque aí é o seguinte, consulta pública, a gente definiria em linhas gerais que temas, que assuntos podem ser através de consulta pública. E questões, a lei obriga que seja audiência pública, mas a gente pode incluir outros, né? Conferência da cidade está definido, né? Mas referendo e plebiscito, que são temas bem importantes da participação democrática, que os municípios não têm utilizado, mas está na Constituição brasileira, né? A gente poderia... Fazer uma proposta... fazer uma proposta e daí a gente criar uma comissão de estudo, convidar, de repente a gente faz uma audiência para discutir a resolução da audiência, entende? Sim. Ou convida entidades, universidade e tal, faz uma discussão importante, para a gente criar um bom processo de participação na cidade, e já que a gente tem várias coisas à frente dos demais municípios, a gente pode criar mais esse, Não, né? tenha dúvida, tenha dúvida. Tá? Artigo 451, normatizar o artigo 452 através de resolução do CONCIDAD. Tá, esse vai estar na pauta para que nós para que todas as ideias que tiver que ser colocadas sejam até a próxima reunião. E que a administração, a procuradoria, alguém da... Sim. Apresente uma proposta preliminar, pelo menos, para a gente começar a conversa. Um exemplo de algum outro município? Exatamente. Quem sabe o pessoal faz uma pesquisa, alguma coisa assim. Tranquilo. Tá bom? Bem. É isso. Está incluso na pauta 451? Artigo 451. Regulamentação no 451. Pois não. Buligão, Já o Ederson daí. Aquela questão, parece que o plano do meio rural, o plano de desenvolvimento do meio rural, tem que ser aprovado. Eu vi lá. Tem um prazo que é a lei. Até dia 26/11. Então, na verdade, ele tem que entrar na pauta da próxima. Qual que é a próxima reunião? Acho que é 26/11, né? Ou 27/11. Por aí, 26. A normal. Então, ele vai para a pauta. Na verdade, quem tinha que falar isso era o secretário, que é o dono do projeto. Mas, de qualquer forma... Tá, vamos deixar na pauta. É certo? bom deixar... Sim. Tá. Entendi. E tem uma outra coisa que eu estou meio encucado, com o plano aqui das 1047 páginas. Você, em algum momento... 47 páginas do plano de mobilidade urbana. Bueno. Mas aquilo lá a gente olha, aquilo lá a gente acaba não entendendo muito bem. Em algum momento... Vai lá no final, nas diretrizes. Em algum momento você fez uma entrevista nos jornais e fez um resumo ali de... Tem o resumo 10 itens aí, tá. Nem todo mundo leu aquilo, mas de qualquer forma, nós não poderíamos trazer dois slides sobre o resumo do resumo do resumo, o sumário daquelas questões. O plano daquelas 1047 está aqui, resumidinho, certo. E assim uma visão da prefeitura, porque ali tem coisa graúda e tem coisa simples, né? Assim, já uma visão do poder público, dizer o seguinte: olha, isso aqui eu acho que nós podemos, isso aqui agora não, isso aqui dá, diante de tudo isso, tá? Porque existe uma preocupação, né? Certo. Eu tenho preparado uns slidezinhos, que é dar um resumo, assim, para explicar mais didaticamente.
Para entender. Então, a sua sugestão é que na próxima reunião eu possa fazer... Então traga esses 3 slides aí para dizer um pouco. Não é 3, é mais. Bom, mas de qualquer forma... Não, que use uns 15 minutos para explicar. Exatamente, porque eu acho que é uma coisa... Sim, entendi. É uma coisa importante, porque o pessoal, quando vê 1047 com tanta tabela, o cara desiste. Sim. O cara... Tá bom, craque. Então, você está com a palavra, em seguida encerraremos, que falta 6 minutos, então. Pois não, Edson. Vamos desenterrar mais um morto ou vamos tirar do cadáver? Do cadáver? Tirar o cadáver do guarda-roupa. Na reunião passada, caro presidente, eu preciso da sua ajuda. Eu pedi um embarrigamento de uma situação que o senhor tinha saído, que é aquela famosa nossa lei de regularização. Já estou trazendo ela, que eu pedi que mandasse novamente ao jurídico, que eu sei que não vai resolver muita coisa, mas era para nós ganhar um tempo para nós pensar, dormir, levantar, acordar e pensar. Tenho 2 situações que eu acho interessantes que nós podíamos refletir. Não sei se a gente consegue escapar do que o promotor quer, que é a ideia inicial talvez seja essa, e eu lembro que numa audiência pública eu provoquei o senhor para nós tentarmos eliminar as leis de regularização e criar, de alguma forma, alguma coisa que prevalecesse alguns erros construtivos para não precisar as leis de regularização. E nós tentarmos trazer essa lei que nós vamos ter que discutir com o promotor, talvez criar uma comissão para a gente segurar ela, porque assim, é problemática, nós estamos com ela em andamento, o pessoal não tem aderido porque nós temos dificuldades com a questão do saneamento básico, né, dos nossos engenheiros sanitaristas, e a calçada. Nós temos 2 custos elevados na regularização. O que o Ederson está falando é aquelas leis que periodicamente, e aqui foi aprovado numa audiência pública, é regularização de obra. O cidadão faz a obra irregular e depois está pronto. Aí vem uma lei para regularizar e multa e não sei o quê, né? O Ederson tem uma proposta, e é isso que eu estou entendendo, que é fazer uma lei permanente para resolver casos pequenos, né? Não um prédio. Só que eu, sinceramente, não tenho conhecimento técnico para propor um troço. Eu até acho que seria, o que ele pensa, isso já não é de hoje, eu concordo. Em vez de fazer leis para regularizar passados, criar uma comissão, criando critérios técnicos, dizendo essa dá para regularizar, essa aqui tem que botar abaixo. Entendeu? Eu acho legal a ideia, só que eu não conheço, não sei, e também não sei onde é que funciona. Então, desafiar, né, para que a gente possa trazer um modelo, como que funciona, como que se regulariza essas cidades que cresceram mais do que nós aí, né? Não é que Caxias do Sul fez, sei. Então, eu acho que é um problema que a gente não termina nunca, porque, infelizmente, ainda, as pessoas constroem e depois vão, aqui estava o Luciano, estava o Franco aqui, que é do setor, vão lá e aí, né? E o pior é gente que tem prédios inteiros que estão interditados, o cara continua construindo, e chega num ponto que tu perde o poder, porque tu vai fazer o quê? Dar um tapa no pedreiro? Dar uma pedrada? Tu vai lá, isola, lacra, isolado, deslacra, tu chama a polícia, eles correm, quando tu volta, estão lá de novo e chega num poder, ou tu algemar o cara e daí também não tem, os fiscais também não têm esse poder, né? Enfim, ainda existe isso, né? Existem prédios que estão em construção e que não tem o projeto lá na prefeitura. Lá embaixo. Aqui na prefeitura, mas lá embaixo. Mas o que ele propõe é isso. Então, em assuntos gerais, eu, mais uma vez, quero desafiar aqueles que entendem desse assunto, que tragam isso, né? São 2 assuntos. Um é esse, que é nós transformar isso numa coisa permanente, e o segundo assunto é que vem aquela questão da questão do promotor, em que ele quer mudar os valores. E nós não estamos conseguindo ter adesão na regularização, porque a gente está tendo impossibilidade de executar, por exemplo, o tratamento de esgoto das edificações unifamiliares. Tem muitos locais que você não tem, ou o custo fica tão elevado que o cara foge. Qualquer hoje, não extrapolando, né, Sérgio? Pode me ajudar? Qualquer residência unifamiliar vai ter um custo de tratamento de esgoto de R$7 mil. Mais uma calçada, conforme a norma hoje no plano diretor e a BNT, nós temos mais R$2.500, R$3.000. Então, nós temos um custo inicial de R$10 mil, fora todas as multas que ele já vai ter. Que geralmente ele regulariza quando ele quer vender a casa ou quando aparece a lei. Então, nós
teríamos que ver uma situação de, dependendo, criar uma comissão e explicar isso para o promotor, que a intenção do município foi favorecer as pessoas, porque ele coloca nós como bandido umas horas ali, que nós estamos regularizando o estacionamento. Não, dentro da lei veio todo um modelo de lei que vem sendo aplicado há mais de 20 anos. Então, eu acho que a comissão, talvez, primeiro, para discutir isso com o promotor, talvez uma comissão aqui do Concidade, e em segundo momento a gente construir isso, a utopia. Sim, entendi. Então, a sugestão é nós construir uma comissão para que possa tratar os dois assuntos, né? Porque assim, o promotor, a multa que tem para regularizar, o município definiu, e foi aqui, me lembro como se fosse hoje, nós decidindo aqui nesse espaço, numa audiência pública, foi 10%. O promotor acha pouco. E o município não está regularizando muitas obras, é baixo o índice, porque as pessoas acham muito. Poxa, é uma incógnita, né? E aí você fica. Aí, além disso, ainda tem o saneamento básico, que não tem como fazer. Então, eu vou aqui, nós estamos com um quórum um pouco elevado, mas qualificado, né? Para dizer o seguinte: vamos sugerir nomes e, quem sabe, com a cidade sugira uma comissão para pensar sobre isso e para sugerir propostas e falar com o promotor. Não é uma tarefa fácil. O promotor disse: eu não tive culpa, eu não faço. Né? E aí vai ficando. Né? E ele não teve mesmo, em todo caso. 17 horas e 18 horas. Então, eu agradeço a presença de todos, em nome do prefeito Caramori, em nome do município de Chapecó, em nome do Wilson, nosso presidente. Muito obrigado e até a próxima reunião. Bom